Olá, meus amigos e irmãos, que a paz de Cristo Jesus esteja com você. Hoje nós iremos refletir sobre a palavra de Deus com a pergunta: o que é felicidade? Você saberia responder para qualquer pessoa o que é felicidade? Para muitas pessoas, felicidade tem a ver com fama, sucesso, dinheiro, status, diversão, uma série de outras coisas. E agora o que as Escrituras falam sobre isso? O que nós aprendemos na palavra de Deus sobre o que é felicidade? Então, diante disso, nós observamos que todas as pessoas elas querem ser felizes, não é verdade? Quem não quer ser feliz? Ou seja, esse desejo e anseio de ser feliz foi colocado no coração do ser humano pelo próprio Deus. Mas será que essa busca da felicidade deve ser um vale-tudo? O sábio Salomão, falando da sua busca pela felicidade a qualquer custo, ele chegou à seguinte conclusão: que a bebedeira, a riqueza, a fama, os shows, as belezas das melodias instrumentais, tudo isso é tolice. Nada disso preencheu o vazio do coração dele. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer uma oração com você. Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos, confiados na Tua graça, confiados no Teu amor, confiados em Tua bondade. Eu peço que o Senhor venha aqui, meu Deus, trazer instruções, falar aos corações de cada pessoa. Eu te peço que todas as pessoas agora sejam direcionadas pela Tua palavra a serem totalmente felizes. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A história começa com o Sermão do Monte. Do versículo 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus está escrito assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo. Então, esse trecho fala do Sermão do Monte. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nos Evangelhos de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós encontramos ali o Sermão do Monte pronunciado por Jesus. E no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, nós encontramos o ensino dele sobre as bem-aventuranças. E é sobre esse trecho das Escrituras, ou esse trecho do sermão, que nós vamos refletir hoje. Primeiro, vamos analisar o contexto das bem-aventuranças pronunciadas por Jesus. O cenário do sermão da bem-aventurança, ele ganhou o nome de Sermão do Monte pelo fato de ele ter sido pronunciado numa montanha, em uma das montanhas ali da Judéia, quem sabe da região de Cafarnaum. O verso 1 de Mateus começa informando: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte. O público daquele sermão eram públicos distintos. Existiam dois públicos muito distintos ali. Nós tínhamos a multidão e os discípulos de Jesus. No entanto, o ensino desse sermão foi dirigido essencialmente, voltado para os seguidores de Jesus, os seus discípulos. E qual é a proposta do sermão? A proposta do sermão, Jesus ele estava ensinando, na verdade, um outro jeito de viver, um outro jeito de ser gente, um outro jeito de viver em sociedade. E nós observamos que a aplicação prática daquele sermão, nós observamos que devem ser aplicadas no dia a dia. Ou seja, com isso nós podemos desfrutar da felicidade não somente na eternidade, como muitas pessoas pensam, ou até interpretam esse trecho da palavra de Deus. Mas nós vamos aprender que quando nós aprendemos e colocamos em prática este ensinamento de Jesus Cristo, nós desfrutamos da felicidade já nessa vida, porque as promessas são para essa vida e para a eternidade. Então, diante disso, nós vamos pensar um pouco no conceito das bem-aventuranças. Quando nós lemos do versículo 1 ao 12, do capítulo 5, a palavra bem-aventurados é repetido 9 vezes. O original dessa palavra, que está lá no grego, traduzida para a língua portuguesa como bem-aventurados, é a palavra Macários,
que também poderia ser traduzida por feliz, bendito ou abençoado. Bom, diante disso, a pergunta é, o nosso tema, o que é felicidade? Felicidade, na verdade, é um estado de espírito e de paz interior constante, independente das circunstâncias. Na verdade, felicidade não é apenas um sentimento como muitas pessoas pensam. Felicidade é uma condição independente da quantidade de bens, da nossa saúde, da fama, dos prestígios, que uma pessoa possa possuir, mas aquilo que de fato a pessoa é. Então, felicidade é a nossa essência, aquilo que nós somos de verdade, aquilo que forma o nosso caráter. De forma resumida, quando o Senhor Jesus disse que eram bem-aventurados, isso não era por causa da posse que eles tinham, mas sim pelo que eles de fato eram. Então, a outra coisa que nós aprendemos sobre felicidade, que felicidade também é um caminho. O salmista Davi, ele diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. A palavra original hebraica dos Salmos, traduzida por bem-aventurados, é a palavra asherê. Ela faz referência a uma caminhada, ou seja, ela traz a ideia de marchar. Quando nós lemos nos Salmos a palavra bem-aventurado, o ensino é: a pessoa realmente feliz é aquela que está marchando na estrada em direção a Deus e em direção à vontade de Deus. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, capítulo 5, melhor dizendo, do versículo 1 ao 16, o Senhor Jesus Cristo, ele revela quais são as qualidades das pessoas que estão com os pés na estrada rumo ao reino de Deus. Na verdade, quem anda por esse caminho possui valores diferentes desse mundo. Este é um cidadão do reino. Logo, ele segue o caminho da vontade de Deus e não da sua própria vontade. As bem-aventuranças, elas traçam o perfil daquelas pessoas que nasceram de novo, que são novas criaturas, daqueles que não são mais governados por Satanás, mas que agora vivem no reino da luz, agora são governados por Jesus Cristo. Diante disso, que ações práticas nós podemos tomar aqui para a nossa vida em relação a este ensino de Jesus? Primeiro, nós não medimos a felicidade pelo que possuímos. Saúde perfeita, muito dinheiro na conta, casamento estável, beleza, carro, casa, status, boa formação, podem até trazer uma sensação de felicidade, mas essas coisas acabará, e se nós estivermos apenas presos a isso, nós vamos viver o restante infeliz? Nós vamos viver o restante uma vida sem sentido? Será que a nossa felicidade reside nessas coisas? Ou seja, quando nós colocamos o nosso coração em coisas supérfluas, em coisas fora de nós, em coisas fora de Deus, quando estas coisas acabam, nós entramos em desespero, nós entramos em depressão. Muitas pessoas dão cabo à própria vida, porque a visão ou a ideia que ele tem de felicidade é uma ideia equivocada. O seu coração está totalmente desprotegido, a sua vida é totalmente vazia. Então nós precisamos buscar outros meios, outras coisas para nós podermos sermos de fato felizes. Ou seja, as coisas passageiras, a saúde, o dinheiro, a beleza, a casa, o status, tudo passa. O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12:15. O apóstolo Paulo, ele conseguiu expressar a sua felicidade com as seguintes palavras. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a diferença de uma pessoa que coloca a sua confiança
nas coisas materiais, nas riquezas, em bens e outras coisas mais, e naquele que coloca sua confiança em Deus, aquele que tem Cristo na sua vida, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é cheio de Deus, que abre o seu coração para ser cheio de Deus, não para ser cheio de coisas supérfluas. Veja o que o apóstolo Paulo diz: ora, muito me regozijo no Senhor. Ele está fazendo muito, eu me alegro no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Ele estava escrevendo para uma igreja, porque aquela igreja tinha mostrado cuidado para com ele. E ele disse assim: do qual na verdade andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Ele sabia que aquela igreja não tinha ajudado ele antes, porque ela não tinha tido oportunidade. E ele disse, ele prossegue ainda: não estou falando isso para vocês por causa da necessidade, porque eu já aprendi, presta atenção nisso, já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. E ele finaliza com essa palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo podia, e quando ele fala posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele diz assim: eu posso passar necessidade, eu posso ter abundância, eu posso ter falta das coisas, eu posso passar fome, eu posso padecer eu posso estar em qualquer circunstância, não importa a circunstância esteja, mas eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Deus nos fortalece em toda e qualquer circunstância. No momento que nós estivermos passando falta, no momento que nós estivermos tendo abundância de coisas, na maneira que nós estivermos tendo fartura, no momento que nós estivermos passando fome, no momento que nós tivermos abundância, no momento que nós estivermos padecendo necessidade. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nosso sustento, nossa alegria, nossa felicidade independe da circunstância em que estamos passando. Segunda coisa que nós tiramos desse trecho da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus: nós não medimos a nossa felicidade pelo que sentimos. Assim como a posse de bens não traz felicidade, ela também não é expressa pelo puro e simplesmente sentimento. Não é pelo sentimento. O cidadão do reino, eles são felizes não por causa das marcas apresentadas, mas por causa do seu relacionamento com o rei. Quando nós relacionamos com Deus, quando nós relacionamos com Jesus, a nossa vida é preenchida. Lembra do Salmos 23? Leia na sua Bíblia. O estilo de vida de um cristão é apenas uma consequência do seu relacionamento com o Senhor Jesus, o nosso Rei. Isso mesmo. Para Jesus, felicidade é mais do que sentir-se bem. Felicidade é uma caminhada com Deus, ou uma caminhada ao lado de Deus. Amém? Então, quero deixar aqui um desafio para você. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: como você tem buscado a felicidade? Em riquezas? Em prazeres? Em status? Você acha que essa é a maneira correta? Você acha que isso vai de fato trazer felicidade para você? Você quer ser feliz de verdade? Fica com o conselho da palavra de Deus. Comece uma caminhada com Deus. Mas de que maneira? Primeira coisa, você precisa acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai, e por mim e por você Ele intercede. A segunda coisa, reconheça os seus pecados e arrependam-se deles, confessando-os a Deus. Vire as costas para o pecado e comece a caminhar em direção ao Senhor Jesus. Isto se chama conversão. Então fica aqui o convite de Jesus. Ele fez esse convite em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim todos vocês
que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhe dou é leve. Amém? Fica aqui o convite. Venha ser feliz com Jesus. Que Deus, por sua graça, possa encher o seu coração de alegria, de felicidade, independente do momento que você esteja vivendo. Se você, até agora, colocava sua confiança em coisas, em objetos, em patrimônio, em status, em fama, eu convido você, volte-se para Jesus. Deixe Deus preencher o vazio que está no seu coração. Esse espaço de vazio que você tem, isso que te causa tanta ansiedade, somente será preenchido se você entregar sua vida totalmente ao Senhor Jesus. Você deixar ser governado por Deus. Que Deus, por sua graça, o abençoe. Eu quero nesse momento orar com você e eu convido você, se você nesse momento tomou essa decisão, ore dessa maneira comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração por ter falado a nós, por ter nos trazido instruções. Senhor, até agora nós temos corrido, Senhor, atrás de coisas supérfluas, de coisas, meu Deus, que não preenchem o vazio de nosso coração. Agora, Senhor Jesus, eu venho aqui abrir o meu coração e suplicar ao Senhor que entre na minha vida, que entre em minha alma, Senhor, que transforma todo o meu ser. Me ajude, meu Deus, a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Nesse momento agora mesmo, Senhor, que eu estou vivendo, eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude, ó Deus, a ser feliz. Venha habitar no meu coração, venha transformar a minha vida. Perdoai os meus pecados. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe grandemente. Fique com Deus. Fique na graça do Senhor Jesus. E não esqueça que felicidade é com Jesus. Amém e amém.